Pessoal, tudo bom? Bem-vindo para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai comentar sobre o Prêmio Nobel de Economia de 2019, que foi para Esther Duflo, Michael Kremer e Abhijit Banerjee. Esse é um pessoal que trabalha com desenvolvimento, com pobreza, né? Mas trabalhos que são super aplicados, né? É o cara que vai lá e mete a mão na massa mesmo, fazendo o que eles chamam de randomized trials, então que é um experimento aleatorizado para ver o que funciona e o que não funciona lá nas trincheiras da pobreza para resolver problemas que são problemas específicos, né? Não são macro problemas, mas que são super relevantes. Então um exemplo legal é isso, eles constataram que na Índia, por exemplo, no interior da Índia, as crianças não estavam sendo levadas pelos pais para vacinação. E aí eles tentando motivar os pais a ir levar as crianças para vacinação, às vezes a pessoa não tem muita informação, às vezes é meio longe, né? E às vezes a pessoa, isso não vai acontecer comigo, sabe? Mas é importante, obviamente, vacinar as crianças. Como é que você faz? Então eles fizeram o seguinte experimento controlado, aleatorizado. Eles pegaram lá várias vilas, né? No interior da Índia, parte rural, sortearam vários centros de vacinação, e sortearam-se, olha, alguns centros aqui a criança vai receber a vacinação e uma lentilha, um prato de lentilha, em outros vão receber vacinação e um pequeno incentivo monetário, e em outros não vai ter nada. E aí eles queriam ver quanto que isso afetava a decisão dos pais de levar as crianças para serem vacinadas. E o melhor resultado não foi com dinheiro, o monetário, né? A incentivo monetário, como muita gente poderia pensar a priori. Na verdade, o melhor resultado foi o prato de lentilha. Então, o que a gente aprende? Quer dizer, esse experimento é importante porque é o seguinte, aumentou 60% a taxa de vacinação. 60% mais alto em relação aos lugares que não têm lentilha, que não ofereceram lentilha. E não é porque esses lugares são por outros motivos, aí que vem a coisa do randomize, do aleatório, que é importante. Não porque esses lugares são diferentes em outros aspectos do que os lugares onde não foi oferecido o prato de lentilha ou o dinheiro. Por que a gente sabe que não foi por causa disso? Foi só por causa da lentilha mesmo. Então a lentilha tem uma interpretação, digamos, causal aqui, o prato de lentilha. Porque foi aleatorizado. A gente foi lá e simplesmente escolheu alguns para receber, né, o alimento, e alguns para não receber, aleatoriamente, de um grupo relativamente grande de locais de vacinação. Então a gente sabe que não foi porque o lugar que as pessoas já estão mais preocupadas com vacinar, né? E aí decidiram então, falar assim, olha, como é importante vacinar, e a gente sabe disso, vamos oferecer a lentilha. Nesse sentido, se fosse feito assim, a gente diria que o experimento tem um problema de endogeneidade, né? Que nada mais é do que falar que nos lugares onde foi oferecido o prato de lentilha, também são lugares em que os pais já são mais preocupados e tal, já naturalmente levariam mais, a comunidade está mais preocupada, porque está mais bem informada, por exemplo. Então aí invalidaria o nosso experimento, mas não. A coisa de ser, e acho que é o grande charme talvez desses experimentos, é que eles são aleatorizados. Então o que a gente aprende? A gente aprende pequenas coisas que funcionam em alguns contextos e que são importantes pra caramba pro bem-estar, hein? Quando eu falo pequenas, não quer dizer que são irrelevantes. Quando eu falo são pequenas, o que eu quero dizer é que apesar de aumentar muito o bem-estar da população local, né? Você faz isso, você melhora, o número de crianças vacinadas aumenta muito, e isso é relevante para a saúde de longo prazo desses indivíduos. O que eu quero dizer com localizado é que ele não vai, por exemplo, transformar a Índia numa Coreia, entende? Então, a ideia do experimento aleatorizado é meter a mão na massa e ajudar a resolver problemas de pobreza bem localizados. E tem mais uma dificuldade desse tipo de experimento. Ele não, o que vale de repente para umas vilas no interior da Índia não é exatamente o que vai gerar incentivos suficientes, por exemplo, não sei lá, no interior do Piauí. Então assim, o problema do experimento aleatorizado é que você vai ter que fazer um para cada lugar, porque ele não tem nenhuma teoria muito por trás, né? A gente sabe que você sabe onde você quer chegar, eu quero saber se esse negócio incentiva mais a ida ou não. Agora eu não sei, eles preferem dinheiro ou preferem um prato de comida? Você só vai descobrir isso fazendo experimento naquele lugar. Então não tem uma validade externa, como gostam de falar os economistas, esse é o jargão, a validade externa. Eu não posso aplicar exatamente a mesma lógica para, sei lá, o interior de um outro país muito pobre, do Quênia, por exemplo. Mas eu posso fazer um novo experimento no Quênia. E aí tentar descobrir o que funciona bem para as crianças serem vacinadas. A gente está fazendo o benefício disso é grande, é enorme, né? Crianças que não iam ser vacinadas acabam sendo vacinadas. Tem
Seu benefício, que é esse, é uma área nova no sentido de que a gente não fazia, os economistas não faziam desenvolvimento dessa maneira antes, né? O pessoal que fazia pesquisa em economia de desenvolvimento e pobreza não usava experimentos aleatorizados como a gente usa, como os cientistas lá na área da medicina usam, né? Então a gente importou esse negócio, esses 3 economistas importaram esse negócio lá da medicina e deram um grande empurrão para frente na área de desenvolvimento, olhando para evidências, olhando para esses experimentos aleatorizados, que olham para o problema lá na trincheira, como eu gosto de falar, né? Na trincheira da pobreza. Como é que a gente faz para essa criança ser vacinada? Ainda dentro da área de desenvolvimento, então a crítica que algumas pessoas fazem, e que eu acho que é relevante, faz sentido, é legal, ajuda, é importante, mas não é isso que vai transformar o Quênia na Coreia. Isso é importante ter em mente, qual a abrangência, qual o potencial desses experimentos aleatorizados para aumentar o bem-estar. Porque a Coreia era o Quênia 50 anos atrás, e hoje ela é a Coreia, né? Tem renda per capita de mais de $30 mil por cabeça. Não foi por conta de experimento aleatorizado que o negócio funcionou. Se você não tiver uma economia aberta, uma economia em que as pessoas conseguem participar dos mercados, não tem proteção, não tem rent seeking, né? Não tem aquelas elites protegendo, tentando pegar um pedaço da renda e afastando quem não é da elite, não tem um ditador maluco que vai tentar implementar algumas políticas econômicas birutas e controlar a liberdade, tem incentivos, né, à concorrência no mercado entre as empresas. Isso tudo foi o que levou a Coreia de ser pobre, investimento em capital humano, toda uma conscientização nacional de que capital humano é importante e não basta botar dinheiro, você tem que meio que cobrar resultado. Tudo isso, todos esses fatores, e aí voltamos para a coisa mais macrona, né, fizeram com que a Coreia, que era o Quênia 50 anos atrás, passasse a ser a Coreia hoje. Não foi o experimento aleatorizado lá com prato de lentilha. Por que eu estou dizendo isso, trazendo tudo isso para a discussão? Porque foi um prêmio Nobel para 3 economistas super importantes, super trabalhadores, super espertos, de fato inovaram na área do desenvolvimento, mas quando a gente fala em desenvolvimento, em geral a gente quer que em 30 anos eu gostaria de ver o Brasil virar uma Coreia, eu gostaria de ver o Quênia virar o Brasil, esse tipo de coisa. Essa parte da literatura de desenvolvimento econômico, da qual esse pessoal é pioneiro, não vai te gerar respostas nessa dimensão. É só o comentário crítico, digamos assim. Livro muito legal que eles lançaram um livro chamado Poor Economics, né? Economia pobre, assim, é um trocadilho, na verdade, né? Uma economia para os pobres, economia pobre para os pobres, ou seja, coisas, às vezes, soluções mágicas não funcionam, então vamos meter a mão na massa. Acho que um pouco isso que eles quiseram dizer com o título. E é uma leitura super agradável e de baixa demanda de nível técnico. Você não precisa saber grandes matemáticas ou estatísticas para ler o livro. Então eu recomendo fortemente. É isso daí, estamos chegando ao fim de mais um Fala Dudu. Eu queria mandar um abraço para vocês e pedir para vocês curtirem, se matricularem no canal e passarem aí esse vídeo adiante. Se você gostou, ou mesmo se você não gostou, passa adiante e falou eu não gostei, o que você acha dos comentários do professor Dudu. Tá bom? Um abraço, moçada, até a próxima.